Será que tá gravando? Não apareceu o botãozinho, Parar mas de acho que gravar. tá, né? Deixa eu só confirmar aqui. Tá gravando. Bom, então, bom dia. Eu sou a Jaqueline, pedagoga da Escola do Campo Humberto de Alencar Castelo Branco. Eu estou aqui com a professora Janete, que é a professora de arte da nossa escola, ela trabalha com todas as turmas. E nós vamos falar, então, o tema é gestão de sala de aula. Primeiramente, eu queria agradecer a professora Janete por estar participando, né, por aceitar esse convite, né, estar disponível nesse momento. E o propósito da nossa reunião, professora, é a gente pensar, então, em estratégias que fortaleçam aí a condução das aulas, né, das suas aulas, de modo a facilitar o seu trabalho, apoiar aí também no desenvolvimento dos estudantes, tá? Certo. Eu que agradeço, presença. Então, nós pegamos aqui como turma para trabalhar, aqui na nossa escola, é uma escola multi-anos. Então, a gente tem a fase um e a fase 2. Nós escolhemos a fase 2. Até conversando com a professora Janete, falei, qual que você acha mais difícil que tem, né, o problema da disciplina? Porque quando a gente trabalha a gestão de sala de aula, a gente viu aqui no Formadores que uma das grandes dificuldades hoje em dia é a disciplina da sala de aula, né? Então, nós escolhemos a fase 2, que são as turmas do 8º e 9º ano, só que com prioridade com o 9º ano, porque o 9º ano está tendo muita cobrança, né, em relação aí ao SAEB, às provas que estão vindo para eles estarem fazendo. Então, a nossa prioridade é o 9º ano, nós temos poucos alunos em sala, e mesmo assim temos essa dificuldade, né, professora? Sim, nós estamos com os alunos ali que têm conversado bastante, né, na sala de aula, e isso tem dificultado o trabalho, né, o nosso trabalho, porque a conversa tira o foco, né, dos outros alunos, tira a atenção, é difícil para a gente trabalhar com conversa, com barulho, e eles dispersam e pedem para sair o tempo inteiro. Então, risadas que eles dão, porque daí faz gracinha e um começa a rir, o outro começa a olhar. Então, é complicado para a gente trabalhar, né? Então, aqui como fonte consultada, a gente utilizou o acompanhamento da hora de atividade, que eu faço com a professora, para estar observando também as observações de sala de aula, também os registros, né? Tanto no BI quanto no RCO, a gente faz todo esse acompanhamento para daí decidir onde trabalhar esse tema que desde que a gente começou aqui no Formadores com esse tema, comentei na sala, acho que foi a primeira coisa assim que eu pensei, nossa, que importante, porque é a grande dificuldade que os nossos professores, que nós na escola vivemos, né, na atualidade. Bom, então, então o objetivo, né, não é a professora apontar falha individual em relação ao seu trabalho, nem nada disso, é bem o contrário, a gente conseguir fazer esse acompanhamento e estar auxiliando. Porque é isso, justamente, essa parceria é muito importante, né? Porque é um desafio para todos, né? E quem sabe a gente fazendo, eu vou colocar aqui o que foi nos passado, né? As técnicas para estar auxiliando. Quem sabe fazendo vai surtir resultado, efeito positivo, a gente pode até estar passando para outros professores, Sim, né? Com certeza. Porque aqui na escola a gente, assim, é bem unido, a gente sempre está conversando ali na sala dos professores, está trocando essas experiências, então eu acredito que vai ser muito válido, sim, né? Com foco sempre, até coloquei aqui, né? O foco sempre no aprendizado do aluno, então ele está melhorando, porque se ele tem disciplina, infelizmente afeta o aprendizado dele. E a cobrança está gigante da gente ter o aprendizado, por mais que a professora na disciplina de arte não tenha prova para dar, mas ela trabalha descritores, sim, né, em português, em matemática, sempre também, às vezes, trabalhando a parte teórica, a parte prática, acompanho o trabalho da professora Janete, um trabalho maravilhoso, assim, sempre muito dedicada. Então, aí, professora, eu vou te passar algumas propostas, né, de estratégias para a gente estar utilizando
em sala de aula com esses estudantes, para garantir ali um melhor resultado no aprendizado deles e que eles se tenham mais empenho, dedicação, compromisso, né, com o aprendizado. Bom, então, nós temos que trabalhar dois aspectos em relação à gestão da sala de aula, que é a gestão do tempo, a organização do espaço e a dinâmica da aula, né? Então, em relação à gestão do tempo, que é o primeiro aspecto que a gente vai trabalhar, eu coloquei aqui, ó, a dinâmica da aula estruturada, ou seja, a gente tem um roteiro visível. Como assim? Então, a professora, ela entra na sala, né, fazendo ali uma acolhida com os estudantes e explicando tudo o que vai acontecer na sua aula, né? Então, hoje a gente vai ver a parte teórica, eu vou passar um texto para vocês, eu vou passar no Educatron os slides, aí vocês terão tanto tempo para essa atividade, depois a gente vai para a atividade prática. Então, o fato de estar detalhando para o aluno o roteiro da aula, isso é muito importante, porque daí ele sabe tudo que vai acontecer e ele sabe que ele tem aquele compromisso de cumprir, né? Porque uma das nossas grandes dificuldades é a questão do multiano, porque assim, a professora ela tem que trabalhar com duas turmas ao mesmo tempo, e são conteúdos, às vezes, podem ser diferentes, né? Então, assim, ela está trabalhando com uma turma, e às vezes a outra turma fica ali conversando, tumultuando a aula. Até chegar o tempo deles, né, primeiro, passar o conteúdo, pegar o caderno, enfim, eles ali estão esperando um pouquinho, né? Então, às vezes acontece nesse horário ali, dá um tempo. Então, assim, conversa. O aluno, ele tem noção do tempo. Ó, agora é a vez do 8º ano. Com o 8º ano eu vou fazer isso. Agora é a vez do 9º ano, enquanto isso, vai fazendo isso. Né? E sempre está explicando para eles, porque eles têm essa necessidade de saber o que está acontecendo para delimitar o que eles têm que fazer também, né, naquela aula. Para eles estarem preparados para aquela... Então, aqui fala, ó, que o roteiro visível, ele gera previsibilidade para os estudantes, diminuindo, assim, a ansiedade, que a ansiedade é o que nos corrói, né, e esses comportamentos de indisciplinas também, né, além de apoiar o professor, a professora aí na organização da condução da aula. Isso é muito bom, eu achei bem interessante. Então, eu trouxe aqui algumas técnicas de Lemove, inclusive, que a gente viu nossos formadores. Então, essa primeira técnica, que é faça agora, então, ao entrar na sala, os alunos já terão uma pequena atividade pronta no quadro ou no Educatron, aqui no nosso caso a gente usa Educatron, tá? Relacionado ao conteúdo da aula. Isso evita a perda de tempo inicial e reduz a dispersão. Então, pode ser que seja possível em uma aula, assim, por exemplo, na próxima aula, que a professora está em hora de atividade agora, aí a próxima aula, o que acontece aqui? Aqui na nossa escola, nós temos sala de aula temática. Então, às vezes a professora, até que eles fazem essa troca, ela consegue ir abrindo, consegue já se organizar para estar passando isso para os alunos, né? Tem aula que, claro, que não dá, porque, por exemplo, na primeira aula mesmo, eles entraram junto com a professora, né? Mas até que eles vão se organizando, a gente tentar ter essa agilidade, até porque pelo fato de ser multiano, e para já né, não perder tempo. Já está meio encaminhado ali, né? Isso mesmo. Então, ó, essa outra técnica do Lemove é transições enxutas. Então, a professora será orientada a planejar comandos curtos, claros e objetivos para mudar de uma etapa da aula para outra. Exemplo assim, guardem os cadernos, agora peguem os lápis de cor, vocês têm 2 minutos para isso. Essa questão do cronômetro, ó, pessoal, 2 minutos, vocês vão guardar o caderno e vão pegar o lápis, agora a gente vai para a atividade prática. Então, dá tempo para eles, né? Isso evita confusão, barulho, que gerem disciplina, né? Então, eu achei essa técnica bem interessante também. A contagem, né, para eles, o tempo suficiente para eles realizar aquela tarefa e já pegar outra, né? Ó, gente, nós vamos fazer agora uma atividade prática. Vocês têm 15 minutos para realizar tal coisa, e colocando tempo. Até uma coisa assim que eu já comentei com a diretora aqui, que a gente não tem um relógio na sala, né? Então, eu acredito que seria interessante ter o relógio na sala para estar auxiliando o professor
a utilizar essas técnicas de gestão do tempo, porque eu acredito, assim, atuo como pedagoga aqui, mas também atuo como professora no período da tarde, e eu acho isso aqui muito interessante, que as crianças, elas pedem por esses limites, né, de tempo, elas, muitas vezes na casa delas, elas ficam à vontade, como diz, né? Então, elas têm que estar sendo orientadas. Isso, é bem isso. Então, em relação ao nosso próximo tema aqui, que é a organização do espaço, né? Planejamento da disposição da sala. Então, sugerir que a professora experimente diferentes arranjos de espaço físico de acordo com a atividade. O que a gente percebe nessa turma? Não só na aula da professora Janete, mas nas outras aulas também, o que nos é pedido é trabalhar com layout diferente na sala, né, professora? Tanto é que a gente tem ali uma sala com as carteiras mudando, né? em caixa, né, faz círculo, faz U, e aí a gente faz esses trabalhos diferentes, mas o que a gente percebe? Que na hora da explicação, eles estão em fila, eles se comportam melhor. Verdade. Né? Então, assim, às vezes dá para usar 2 layouts numa mesma aula. Como a professora trabalha com prática, no momento da teoria, usa a fila mesmo ali, o tradicional, né, o formato tradicional, e agora a gente vai fazer a prática, então, ó, vocês têm 1 minuto para se organizar nas carteiras, vocês vão fazer tal formato, eles mesmos estão organizando a sala, né? Aí sempre a gente coloca ali nas equipes, ali certinho, né? Porque a gente percebe que eles conversam demais quando eles estão em grupos, né? Sim. Nessa turma não funciona muito bem. Já na turma da fase 1... Já é tranquilo. Então, assim, é uma coisa que, infelizmente, com eles a gente tem que manter ali o tradicional da fila, né? Sim. Então, essa mudança, né, de organização também auxilia ali no controle da disciplina, porque ela delimita o papel, o comportamento esperado de cada atividade. Então, a gente está numa atividade teórica, vocês vão olhar para mim, vocês vão olhar para o quadro. A gente está numa atividade prática? Não, vocês vão agora interagir com os colegas, né? Sim. Claro que na atividade prática, acaba tendo, né, professora, uma conversa. Conversas, brincadeiros, sarrinho, né? E eles, uma dificuldade que a gente tem é que eles falam muito alto. Né? Tem alguns alunos que eles estão apenas conversando e parece que estão brigando. Verdade. É bem complicado. Então, em relação, eu trouxe também uma técnica de Lemove para essa organização do espaço, que é alinhar, que fala assim, ó, no início da aula, posicionar-se na porta da sala para receber os alunos individualmente, com uma saudação breve, reforço da expectativa, por exemplo, assim, bom dia, entre em silêncio, a atividade está no quadro, já colocar o que vai fazer, não deixar eles... Vamos pegando material. Isso, vamos precisar de tal coisa para esse momento, e deixar já tudo bem, bem claro, né, para organizar ali o espaço da aula. Até porque o nosso espaço é bem curto, né? Ainda mais a arte, que tem 2 aulas por semana, né? É muito corrido, né? É corrido, não rende, né, o trabalho. Você pode ver que eu estou fazendo as máscaras e não rende, porque é pouco tempo, né? E são atividades que demandam bastante tempo, né? E aí, em relação ao nosso último momento aqui, que é a dinâmica da aula, né? A sugestão é a questão de um contrato pedagógico e atividades envolventes. O que seria esse contrato pedagógico? É construir com eles mesmo as regras, né, da sala. A gente faz muito isso desde lá dos pequenininhos, né? Ó, gente, normalmente a gente faz isso no início do ano, né? Vamos construir aqui as regras, mas, professora, eu percebo também, enquanto professora, que as regras elas têm que estar claras em todas as aulas, porque parece que eles não assimilam. Eles esquecem isso. O professor eles é de um jeito, o outro professor é de outro jeito. É bem isso. Então, se as regras estiverem ali na parede, ali, para todos os professores, é melhor. E a gente tem que estar toda a aula colocando, ó, a regra da aula é assim, vai acontecer isso, porque o
porque eles têm essa dificuldade mesmo, né? Tem que estar lembrando quase todos os dias, né? Para eles saber que eles têm essa responsabilidade, né, de cumprir essas regras, a escola tem regras, e porque eles cansam disso, né? Então, aqui eu coloquei propor paralelamente, propor atividades práticas também, né, que despertam o interesse nessa questão da dinâmica da aula. A professora Janete, ela já faz, na verdade, bastante atividade prática, e eles gostam, assim, a gente não tem problema deles não realizarem, né? Não tem, eles sempre realizam, é no tempo deles, não pode assim, tem que deixar, porque uns vai mais para frente, outros menos, né? Mas todos eles realizam. Isso, eles realmente fazem todas as atividades, entregam tudo, até porque nós temos poucos alunos, então, assim, todos têm que realizar, né? A gente tem que dar conta de que todos façam. Então, ó, ele trouxe também aqui, coloquei no planejamento algumas técnicas de Lemove, que fala que enquadramento positivo, né? Em vez da gente ficar enfatizando somente o erro no aluno, a gente vê um ponto positivo, tá elogiando, né? Ainda mais nos trabalhos maravilhosos que eles fazem, que eles são bem criativos. São. Uhum. Então, tá sempre valorizando essas atitudes positivas E deles. eles gostam muito de trabalho, assim, diferenciado, né? Esses trabalhos manuais que a gente faz com eles gostam e aproveitam bastante, né? Apesar das conversas, enfim, ali, eles curtem, eles fazem, eles gostam. Toda atividade que a gente propõe, eles realizam, igual você falou, né? Sim. Então, aqui também tem a técnica da chamada fria, desculpa. É porque, assim, alguns alunos, a gente percebe que eles não gostam muito de participar, né, na hora ali não participar da prática, que eu falo, de participar no sentido de, na hora da teoria, de contribuir, eles ficam mais quietinhos. Então, essa técnica, ela fala assim, para a gente estar chamando nomes. Por exemplo, aquele aluno que você vê que é quietinho na dele, que não interage tanto, né, ele está sendo chamado a participar para contribuir ali com a aula, né? Bom, seria isso. Agora, eu coloquei aqui no terceiro momento do nosso planejamento algumas perguntinhas para a gente estar conversando, vendo aí, né, também o lado da professora, o que ela pensa sobre isso, o que temos passado. Então, a primeira pergunta, ó, como você percebe que a falta de interesse e a indisciplina dos alunos interferem no andamento das suas aulas? Então, a falta de interesse é a indisciplina, que os outros começam a conversar e dispersa, né? E muitas vezes eles ficam mais interessados lá na conversa dos amigos, e aqui, mais o desinteresse que a gente nota é na parte do conteúdo mesmo, né? Bom, a gente já comentou, na aula prática, eles fazem todos ali uma gracinha, mas na hora do conteúdo parece que eles já não têm tanto interesse. De que forma organiza a Papulema aqui? Quais estratégias você já tentou utilizar para motivar os alunos da disciplina de arte? Você já usou alguma dessa que deu certo? Se puder nos passar. Sim, a gente está sempre conversando com eles, chamando pelo nome. Às vezes a gente muda a estratégia, às vezes faz conteúdo, às vezes faz parte de pesquisa, enfim. Então, eles vêm aqui na sala de informática, que eu trago eles, né, para fazer pesquisa ali, fazer como que agora, o mapa mental, né? O mapa mental é bem legal, né? Os mapas mentais em pesquisa. Então, eu estou sempre tirando eles ali da sala. A maioria, quando eles têm que fazer um conteúdo, prova, avaliação, eu faço na forma de pesquisa mesmo, né? Para eles estarem interessados. E eu já notei que eles gostam mais de fazer pesquisa do que ficar lá olhando a gente fazer explicação no Educatron, por exemplo. O aluno de hoje em dia, ele gosta, né? Ele tem essa questão de ele aprender ali por suas pesquisas, né? Ele já tem, parece que É diferente do aluno de antigamente, que ficava mais o professor que passa. Não, hoje ele tem mais essa autonomia, né? É verdade isso. De que forma a organização da aula em etapas visíveis pode contribuir para o engajamento dos estudantes? Você acha que funcionaria?
essas etapas, você explicar para eles essa questão da gestão do tempo, vocês têm tanto tempo para isso, para aquilo? Sim, acredito que sim, que dá certo essa técnica. Porém, às vezes eu não costumo utilizar, né? Porque em arte, daí, fazer o desenho, por exemplo, fazer então, eles têm um tempo deles para fazer o desenho, até eles imaginar, amadurecer a ideia, e depois começar a desenhar, né? Então, eu não cobrei ainda deles essa parte, mas eu vou começar agora. Quem sabe depois você me conta. Vou tentar, vou começar a Né? estipular o Colocar, tempo. claro que não um tempo assim, né, absurdo deles terminarem, Sim. mas até porque a gente percebe que tem uns que terminam antes e aí vai para a conversa. Sim. Bem... Tem uns que faz mais rápido, outros mais devagar. Então, eles sabendo que todos eles têm um tempo, seria muito legal essa questão do relógio na sala, né? Porque daí eles estariam visualizando, apesar que o Educatron tem reloginho, dá para colocar também no Educatron um relógio maior, sabe? Sim. Então, daí a gente vai estar, eu vou estar te ajudando a organizar isso também. Você acredita que a participação dos alunos na construção das regras pode gerar maior compromisso com o ambiente de sala de aula? Eu acredito que sim. A participação ali deles é bem melhor, né? E daí aquilo vai gerar mais conforto, mais silêncio, mais interesse na parte deles, né? Eu acredito que sim. Bom, então seria isso, né? A gente agradece aqui, né, a oportunidade, né, professora, de estar estudando, tá? Eu que agradeço, vai estar ajudando a gente, contribuindo, né, para melhorar na gestão da sala de aula ali. Eu acredito que é um tema muito importante. Sim, com certeza. E que a gente pode estar até passando para outros professores aqui também. Professora, você quer falar? Pode falar. Oi, bom dia às duas, bom dia Jaqueline, bom dia professora. Eu quero agradecer a professora pela participação, né, agora gravada, a gente já tinha tido uma conversinha antes, mas só agradecer a senhora pela disponibilidade, participar e ajudar aí a Jaqueline nessa etapa da formação dela. Muito obrigada, Jaqueline. Eu que agradeço, professora. Tenha um bom dia. Bom dia para você.